saúdo a igreja com a paz do Senhor e agradeço por essa oportunidade a Deus, primeiramente, ao nosso pastor que confiou essa grande responsabilidade a mim. Nunca tive a oportunidade de falar aqui na sede, mas eu louvo a Deus porque antes mesmo de entrar na palavra, a leitura oficial dessa noite foi em Salmo 92, onde o salmista dizia: quão bom é dar graças ao Senhor por todos os seus feitos. Quão bom é louvar ao Senhor por todos os seus feitos. E depois do momento do louvor, a Stephanie falou sobre 1 Samuel, sobre Ana, que era uma mulher de coração amargurado, triste, angustiado, porque ela queria algo do Senhor e alguém disse que era impossível. E eu me lembrei, me recordei de uma bênção tão grande na hora desse louvor que o Senhor fez por mim, que o Senhor me deu, uma graça maravilhosa que me alcançou, porque um dia eu também fui como Ana. Um dia também alguém falou para mim que eu não podia gerar filhos, mas eu acreditava num Deus do impossível, num Deus que faz o milagre acontecer, que traz à existência aquilo que não existe. Hoje nós não ouvimos mais as pessoas testemunharem dos milagres que o Senhor tem feito. E eu falei para o Senhor que todas as oportunidades que eu tivesse, eu daria o meu testemunho. Sabe por quê? Porque um dia eu fui uma mulher de coração amargurado. Só que eu me lembrei que o meu Deus é um Deus que tem uma chave, que é a chave de Davi. E essa chave, ela abre qualquer porta. Se você está em dificuldade, o Senhor vai abrir a porta da bênção para você. E o Senhor usou esta chave para abrir a minha madre. E hoje eu tenho aqui comigo 2 filhos. Eu não tenho um Samuel só, eu tenho 2. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque grandes coisas o Senhor faz. Porque nós temos um altar erigido para o Senhor neste lugar. A glória do Senhor está aqui. Deus ainda faz milagres, irmãos. Nós precisamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós não podemos nos conformar. Ainda que as pessoas digam: você está embriagada, você está louca. Não importa o que digam de você. O que importa é o que o Senhor diz ao teu respeito. Não importa o que as pessoas esperam de você. O que importa é que você conheça o Deus que você serve. E o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus forte na batalha. E esse Deus foi o Deus que me deu algo que era impossível. O médico disse para mim que eu teria que fazer uma cirurgia, na qual ele não sabia onde haveria sucesso, se haveria sucesso ou não. E eu resolvi optar pelo milagre, porque ele me disse assim: ou você faz a cirurgia, ou você crê no milagre. Eu falei: eu prefiro o milagre, eu prefiro crer no milagre, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que faz o milagre acontecer, é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. E eu creio que se você veio aqui hoje, o Senhor, Ele vai restaurar os teus sonhos, Ele vai restaurar a sua fé, Ele vai usar essa chave na tua vida e vai abrir a porta, vai trazer a cura, vai fazer o milagre acontecer, para que o nome dEle seja exaltado no nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 19. Eu me identifico muito com essa palavra, porque o tema dessa palavra é a oração de Ezequias. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer de nos curvarmos, nos dobrarmos diante daquele que tudo pode. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o mar que se levantou na tua frente, não importa a tempestade que está assolando a tua casa, mas creia que a oração ela é capaz de mudar todas as coisas. Que quando você busca o Senhor, Ele faz a diferença, Ele manda a resposta. Abra comigo 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14 ao 16. A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra.
Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Quantas vezes nós somos insultados, perseguidos e não sabemos o que fazer. Rei Ezequias recebeu uma carta, e quando ele recebeu essa carta, ele subiu ao templo. Rei Ezequias, quando ele recebeu essa carta, ele ficou indignado, e ele chegou diante do Senhor: Senhor, olha o que estão dizendo a respeito de ti. Porém, antes, nós precisamos fazer algumas considerações sobre a vida de Ezequias. Se nós voltarmos para o capítulo 18, Ezequias teve alguns comportamentos e algumas atitudes que fizeram a diferença. Muitas vezes na nossa vida, quando encontramos a adversidade, o impossível, nós temos que tomar atitudes. Nós temos que tomar posicionamento diante do Senhor. Nós temos que tomar posicionamento perante a igreja, perante a família, perante o mundo. E assim fez o rei Ezequias. No capítulo 18, do versículo 3 ao 7, diz assim: a primeira coisa que Ezequias fez, ele fez o que o Senhor aprova. Tirou todos os altares, tirou toda a idolatria. Assim também hoje o Senhor diz para mim e para você: você tem que fazer o que eu aprovo. Nós temos que fazer o que o Senhor aprova. Será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor aprova? Ele removeu os altares, removeu tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E hoje o Senhor nos convida a retirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que é impedimento para que o Senhor possa agir nas nossas vidas. A segunda coisa que o rei Ezequias fez foi confiar no Senhor. Nos momentos de dificuldades, todos nós, né, irmãos? Todos nós, às vezes, confiamos no melhor amigo, confiamos no vizinho, confiamos no gerente do banco, confiamos em tantas coisas, mas não confiamos no Senhor, que é aquele que é capaz de mudar a nossa história. Que quando o nosso adversário põe um ponto final, ele vem e faz uma vírgula, porque a nossa história continua. O Senhor quer nos dar uma nova história. O Senhor quer que nós vivamos em novidade de vida. Nós precisamos confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Nós temos que ser, como foi lido hoje aqui, nós temos que ser palmeira, porque o vento, ele sopra para lá e para cá. Nós nos curvamos, mas nós não caímos. Nós temos que ser crente palmeira, não crente coqueiro, que vem o vento e leva. Nós temos que se dobrar muitas vezes diante da dificuldade, diante da angústia, diante do mar, diante do perigo, diante de tantas coisas que o nosso adversário faz contra nós. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós não nos abalamos, porque Ele nos fortalece. Ele estende as suas potentes mãos sobre as nossas vidas. Ele nos sustenta nas suas mãos. A palavra do Senhor diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. O que são os nossos problemas para Deus, irmãos? Nada, nada. Que o vento, o Senhor pega o vento e segura na manga do seu punho. O que é o vento que você está passando para o Senhor? Nada. Nada, nenhuma dificuldade, nenhuma angústia, nenhuma tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar. Uma outra atitude do rei Ezequias foi que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Irmãos, nós não podemos nos apegar a nada neste mundo. Nós não podemos nos apegar em pessoas. Nós não podemos confiar na força do nosso braço. Então, somente nós temos que nos apegar ao Senhor. Nós temos que restabelecer o altar da oração, da consagração, da adoração, do louvor ao Senhor, para que o Senhor faça diferença na nossa vida. Nós temos que nos apegar ao Senhor e não deixar de segui-los. Quantas vezes nós começamos o caminho bem e quando chega no meio nós desistimos? Quantas vezes nós oramos 20, 30, 40 dias, 1 ano, 2, 3, e quando nós estamos perto da bênção, nós desistimos, nós paramos. A palavra do Senhor diz assim, que foi exatamente o que o rei Ezequias disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á,
pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Hoje nós estamos aqui batendo na porta. Quantas vezes você está batendo e ninguém abre a porta para você? Quando o Senhor já está quase abrindo a porta, você desiste. Você pede, você busca, e quando você está quase encontrando, você desiste. Mas hoje nós temos um Deus aqui, presente no meio de nós, que é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que abre a porta, é um Deus que responde, é um Deus que toma os teus problemas nas mãos dele para mudar a circunstância, para fazer tudo diferente, assim como ele fez na vida do rei Ezequias. Uma outra atitude do rei Ezequias foi que ele obedeceu aos mandamentos do Senhor. Nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, mas nós não queremos obedecer. Nós queremos viver a nossa vida da nossa maneira, nós queremos confiar na força do nosso braço e não obedecemos ao Senhor. O Senhor diz, vai para a direita, você vai para a esquerda. Ele diz, vai para a esquerda e você vai para a direita. Vai para a frente e você vai para trás. Por esses motivos, muitas vezes nós não alcançamos a bênção do Senhor, porque nós somos pequenos, mas nós temos um Deus que é grande. Nós somos falhos, mas nós temos um Deus que é perfeito, que é um Deus que olha para nós, que é um Deus que se inclina para olhar para os pequeninos dele na terra. E hoje, eu e você somos pequeninos do Senhor. E o Senhor hoje marcou esse dia para se inclinar para mim e para você, para ouvir a minha oração, para ouvir a sua oração, para ouvir o meu clamor, o teu clamor, para receber a tua petição. Porque o nosso Deus não é um Deus que tem o ouvido agravado, não é um Deus construído por mãos humanas, de madeira, de gesso. É um Deus vivo, um Deus eterno, reina de eternidade em eternidade, se inclina para nos ouvir. É um Deus que responde e é um Deus que nunca falha. Uma outra atitude do rei Ezequias é que, na verdade, ele era bem sucedido. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Não adianta, irmãos, nós queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça diferença na nossa vida, que Ele faça um milagre acontecer, se nós não andarmos com Ele. Nós temos que ser que nem Adão. Adão, quando chegava na viração do dia, o Senhor ia visitá-lo sempre. Que nós possamos retornar ao primeiro Adão, que nós possamos andar no jardim com Ele, que nós possamos viver com Ele, andar com Ele, dormir com Ele, acordar com Ele, porque Ele estará conosco sempre na viração do dia, sempre nas dificuldades, sempre na angústia. Não esperar que o milagre surja como se fosse uma varinha de condão. O Senhor, Ele quer andar comigo, Ele quer andar contigo, Ele quer te encontrar todos os dias, assim como Ele fazia com Adão na viração do dia. Por esses motivos, o rei Ezequias recebeu uma carta. Na verdade, primeiramente, voltando aos capítulos anteriores, ele recebeu uma notícia. E essa notícia aterrorizou o rei Ezequias. Por quê? Porque o rei Senaqueribe tinha lhe mandado um recado dizendo que iria acabar com o povo de Deus, que eles precisavam se render. E não é assim na nossa vida, meus irmãos. O nosso adversário, por muitas vezes, nos manda recado dizendo que vai nos destruir. Quantas vezes o nosso adversário manda mensageiros com a língua inflamada pelo inferno para dizer que você não vai vencer, para dizer que você vai ficar caído, para dizer que o Senhor não vai te levantar. O rei Ezequias recebeu este recado, rasgou as suas vestes, só que ele correu para o templo. Ele ficou com as suas vestes rasgadas, triste, angustiado, amargurado, porque ele falou: o que será de nós? Estamos vivendo dias de angústia. Posteriormente, o rei Ezequias recebeu uma carta. Ele não aceitou aquela situação. Nós não devemos aceitar as indignações, as afrontas do nosso adversário. Nós não devemos nos conformar com isso. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. O mundo, ele pode estar destruído lá fora, mas aqui é a casa do Senhor. Aqui tem um altar erigido para Ele.
E nesse altar nós temos que levar as nossas súplicas, as nossas orações, para que elas cheguem diante do Senhor como cheiro suave. Hoje o Senhor está aqui para receber a tua oração, para receber a tua súplica. Ele está aqui com as mãos estendidas para fazer um milagre acontecer na tua vida. O rei Ezequias se rebelou contra o rei Senaqueribe. Por que ele se rebelou? Porque o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus de Israel foi afrontado. Ele não poderia aceitar essa situação. Como eu não posso, como você não pode. O teu Deus não pode ser afrontado. Quantas vezes as pessoas olham para mim e para você e dizem, como o rei Senaqueribe falou para o rei Ezequias, onde está o Deus daqueles povos? Onde está o Deus de Arpade, de Amate, de Sefarvaim? Onde está esse Deus? Quantas vezes as pessoas olham para mim e para você e perguntam, onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem pode te livrar das mãos do teu adversário? Foi isso que o rei Senaqueribe mandou dizer. Quem você pensa que você é para você escapar das minhas mãos? Olha para os outros povos, olha para Samaria, todos eles foram destruídos e subjugados, e vocês também serão. Só que o rei Ezequias não aceitou. Ele não aceitou. E sabe o que ele fez, irmãos? Naquela época, as cartas não eram como hoje. Hoje ninguém escreve mais carta, né? Só escreve e-mails, mandam mensagens pelo WhatsApp. As mensagens chegam muito rápido. Mas naquela época, eles escreviam em rolos. E o rei Ezequias pegou aquela carta da mão dos mensageiros e a leu. E então subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. O rei Ezequias, ele pegou aquele rolo, ele abriu o rolo para o Senhor e falou para o Senhor, Senhor, tu está vendo o que está escrito aqui? Tu estás vendo o que este homem falou? Tu estás vendo a afronta deste homem contra ti? Ezequias orou ao Senhor e disse, Senhor Deus que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para insultar o Deus vivo. Nós não podemos permitir, irmãos, que o nosso adversário venha insultar o nosso Deus, venha insultar a nossa fé e falar para nós, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Você está na dificuldade, a porta está fechada, o milagre não chega. Aonde está o teu Deus que não faz nada na tua vida? O teu Deus está aqui. Ezequias foi ao templo buscar ao Senhor. A vitória do Senhor para a tua vida está aqui. Deus ainda reina em Israel. Deus ainda faz o milagre acontecer. Deus ainda manda a resposta. Deus ainda faz milagre e vai fazer. Basta somente nós crermos, irmãos, e tomarmos essas atitudes que o rei Ezequias tomou perante o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos fazer a diferença, mas não queremos fazer o que o Senhor nos manda fazer. No versículo 15, capítulo 19, versículo 15, mais uma coisa que o rei Ezequias fez. Ele reconheceu a soberania de Deus. Sabe por quê? Ele disse que Deus era o Deus dos céus e o Deus da terra. Naquela época, eles acreditavam, os assírios, eles acreditavam que o Deus era um Deus do vale, outro Deus das colinas, e eles acreditavam que o Deus do povo de Israel era o Deus das colinas. Mas Ezequias não acreditava nisso porque ele conhecia o verdadeiro Deus. Ele sabia que o nosso Deus, ele não era só das colinas, só dos vales, ou só de algum local geográfico. Ele sabia que a jurisdição do nosso Deus, ela é universal, irmãos. A jurisdição do nosso Deus é universal. O nosso Deus é o Deus daqui, é o Deus de lá. O nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Ele está aqui hoje para me abençoar, para te abençoar. Não creia naquilo que o teu adversário fala para você. Muitas vezes ele quer te ver no chão, ele te nocauteia e te deixa no chão. Quantas vezes o nosso adversário nos dá um nocaute e nós caímos no chão. Mas hoje nós temos aqui um Deus, que é um Deus que nos levanta do chão. E é um Deus que fala assim, mais um pouco, só mais um pouquinho, que a vitória vai chegar,
que a minha mão vai te alcançar. Luta mais um round. O teu adversário disse que acabou. Ele já começou a contagem, achando que você vai ficar prostrado no chão. Mas nós temos um Deus que nos levanta e que nos prepara para o último round. Irmãos, hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer: levanta, levanta para o último round, porque eu estou contigo, eu te sustento na destra da minha mão. O Senhor nos sustenta e Ele vai nos dar força para nós continuarmos nessa guerra, nessa batalha. Uma outra coisa que o rei Ezequias reconheceu em Deus: que Ele é poderoso, que Ele é o único Deus, que Ele intervém na história da humanidade. Nós servimos a um Deus que se preocupa conosco. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus longe. Ele acreditava que o Deus dele era único e era poderoso e intervém na vida do ser humano. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele nos criou para vencer. O Senhor não nos criou para ficar parados, para ficar apáticos espiritualmente. O Senhor nos alistou. Nós estamos alistados para uma guerra, irmãos. Coloca a tua farda para lutar. Se levanta. Quantas vezes nós encontramos muitos amigos, irmãos em Cristo, feridos pelo caminho? Vamos colocar esse amigo no ombro e vamos levar até nós chegarmos nas mansões celestiais, porque o Senhor nunca disse que seria fácil. Não é fácil. A Bíblia diz que os céus ele é tomado à força. Não é fácil chegar no céu, não é fácil ser cristão, como muitos dizem. Hoje é muito fácil ser cristão, não é fácil. É muito difícil. O reino dos céus, ele é tomado à força. Mas nós cremos em um Deus que muda a história, que intervém na nossa vida e jamais nos abandona. Ezequias sabia que ele servia a um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que vê todas as coisas. O Senhor está ouvindo a tua oração, está ouvindo a tua súplica. Hoje, pega o rolo e desenrola e mostra para o Senhor e fala: Senhor, o médico disse que eu vou morrer. Senhor, a porta do emprego está fechada. Senhor, o céu para mim está de bronze. Tu estás ouvindo, Senhor, o que os meus adversários estão dizendo ao meu respeito? O Senhor está aqui hoje para receber a tua oração. Apresenta diante de Deus a carta, apresenta diante de Deus a afronta, apresenta diante de Deus o insulto que lançaram contra você, porque o teu Deus ouve, Ele não tem ouvido agravado, o teu Deus vê, Ele não é cego, Ele responde, Ele cuida, Ele guarda, Ele livra, e hoje Ele está aqui para te dar a vitória. Ezequias acreditava também que o nosso Deus é um Deus que livra e que todas as nações veriam o que o Senhor iria fazer com aquele povo de Judá. Porque aquele povo, irmãos, já tinha vindo o povo do Reino Norte para lá. Ou seja, lá estavam os remanescentes. E essa palavra ela fala muito comigo, por quê? Porque primeiro ele buscou ao Senhor, ele foi ao templo, ele disse ao Senhor a sua queixa, e ele estava junto com o povo que era remanescente. Hoje, eu e você somos remanescentes. Somos remanescentes de um povo que começou a obra lá no passado. Nós somos remanescentes de uma igreja que busca ao Senhor, que prega o evangelho genuíno. Nós somos remanescentes, irmãos. Não podemos nos conformar com as afrontas. Somos remanescentes. Muitas vezes nós lutamos, algumas vezes nós vencemos, outras vezes nós perdemos. Mas nós sabemos que nós temos um general que está na nossa frente, que cuida de nós em todos os momentos. Ainda que a circunstância diga não, ainda que a tua vida hoje, atualmente, ela diga não, você não vai conseguir, você não vai chegar. Creia que o Deus que você serve é onipotente, é onisciente, é onipresente, vê todas as coisas e é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Eu creio que hoje nós viemos aqui para ser abençoados por Ele. Que hoje, se nós nos derramarmos na presença do Senhor e mostrarmos para Ele todas as queixas, o Senhor irá nos responder. Porém, muitas vezes, nós lutamos e nos cansamos, adoecemos,
ficamos frustrados, porque muitas vezes as coisas não são como a gente queria. Muitas vezes a gente criou uma expectativa e não era aquela vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes você creu que a porta, ela ia estar aberta e a porta não foi aberta. Muito pelo contrário, bateram a porta na sua cara. Quantas vezes você colocou o teu coração em algo e não deu certo e você ficou frustrado? Quantos planos você quis colocar em prática? Quantas vezes você planejou no dia 31 de dezembro? No ano que vem minha vida vai ser diferente. E nada aconteceu. A sua vida ficou igual. Nada aconteceu, mas hoje eu creio que o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso na batalha, está aqui para fazer a mudança que você precisa. Para fazer a mudança que eu preciso. O rei Ezequias viveu toda essa guerra. Sofreu abalo emocional, psíquico. Quantas vezes nós estamos no meio da dificuldade e o nosso adversário, ele quer trabalhar na nossa mente. Ele quer trabalhar na nossa saúde. Ele quer nos ver prostrados em uma cama. Qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar do rei Ezequias, talvez, ao invés de corrermos para o templo, corrêssemos para debaixo da cama. Quantas vezes, irmãos, dá vontade? Eu tenho vontade, às vezes, de me esconder embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, debaixo do cobertor. Por quê? Porque a angústia é muito grande, os problemas são grandes, as dificuldades são grandes. Assim foi com o rei Ezequias. Ele lutou, passou por tudo isso. O Senhor deu vitória sem que nenhuma flecha fosse lançada. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer nos dar vitória, sem que você coloque a sua mão, sem que você confie na força do seu braço, sem que nenhuma flecha seja lançada. Apenas que você corra para o templo, que você não corra para o consultório, que você não corra para debaixo da cama, que você não corra para outros lugares que não seja a presença do Senhor. E depois de tudo isso, o rei Ezequias adoeceu. Ficou muito doente. E o profeta Isaías disse para ele: coloque a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O Senhor nos chama e nos convida, irmãos, a colocarmos a nossa casa em ordem. Que casa que eu vou colocar em ordem? A minha casa, o meu templo, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, é tempo de colocar a casa em ordem. O Senhor nos convida hoje a colocarmos a casa em ordem. O rei Ezequias começou a governar em Judá com 25 anos de idade, ele era jovem ainda. Governou 29 anos lá. Passou por muitas coisas, por muitas guerras, por muitas perseguições. E ser perseguido pelos assírios não era fácil não, irmão. Porque se os irmãos conhecem a história dos assírios, eles eram terríveis, abomináveis, sanguinários. Os assírios tinham a sua capital em Nínive. Os irmãos conhecem bem essa passagem de Jonas, que foi até lá para pregar arrependimento. Aquele povo era um povo terrível. Todas as nações tinham medo deles. Mas eles não sabiam que o Deus do rei Ezequias era maior do que os assírios. Que o Deus do rei Ezequias era maior do que Nínive. Que o Deus do rei Ezequias era maior que o exército de Senaqueribe. Esse Deus foi o Deus que deu vitória para o rei Ezequias. E naquele dia, somente naquele dia, o Senhor mandou seus anjos. E mais de 180 mil homens morreram. Quando eles acordaram no dia seguinte, estava cheio de cadáveres no chão. Assim também vai ser na nossa vida. Nós não vamos ver o que Deus vai fazer contra os nossos adversários, mas quando nós abrirmos os nossos olhos, nós já vamos ter transposto a barreira. Nós vamos ver os nossos inimigos caídos pelo chão, 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porque o nosso Deus é grande e é maior do que os nossos inimigos. O rei Ezequias estava triste agora, desesperado, porque ele falou: Senhor, eu trabalhei tanto, eu fiz tantas coisas. E o rei Ezequias diz mais para frente no capítulo 20, perguntou ao Senhor, virou-se para a parede, como muitas vezes nós fazemos, irmãos. Eu acho até normal isso. Quantas vezes nós estamos no vale da sombra da morte? Quantas vezes nós estamos no olho do furacão? E aí nós fazemos como Ezequias. Nós nos encolhemos, choramos, desesperados, tristes, angustiados.
e nós perguntamos para o Senhor: Senhor, tu se lembra? Quantas vezes você chegou e falou para o Senhor: Senhor, tu te lembras? Tu te lembras, Senhor, como eu te servi em retidão e fidelidade? Quantos de nós estamos aqui que demos ao Senhor toda a nossa vida, uma vida completa? A minha vida foi completa para o Senhor, porque eu já fui escolhida no ventre da minha mãe. Uma vida inteira na presença do Senhor. E o rei Ezequias perguntou para o Senhor, falou: Senhor, tu se lembra? O Senhor se lembrou. Ele quis falar para o Senhor: Senhor, olha para o meu passado, olha para a minha vida. Se eu tenho algum crédito contigo, Senhor, muda a circunstância. Quantos de nós estamos aqui nesta noite perguntando para o Senhor: Senhor, tu te lembras? Tu te lembras, Senhor, de quanto tempo eu te sirvo em retidão e fidelidade? Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, se eu tenho reserva contigo, faz a diferença, muda a minha história, abre as portas para mim, faz o milagre acontecer. E o Senhor se lembrou, porque a palavra de Deus diz assim, que ainda que uma mãe, ela venha se esquecer do seu filho, que ela gerou nas suas entranhas, isso é impossível. Ainda, a Bíblia quer dizer é impossível. Quem tem filho sabe que é impossível. Uma mãe jamais se esquece de um filho. Mas todavia, se uma mãe se esquecer do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de ti. O Senhor jamais se esquecerá de mim. Aquilo que tu plantou lá no passado, o Senhor não se esqueceu, irmãos. Nós temos um memorial diante de Deus. Cada passo nosso dado na presença do Senhor, na obra do Senhor, não foi esquecido. Jamais vai ser esquecido, porque o Senhor tem um memorial. Está tudo escrito lá naquele memorial. Todas as tuas lágrimas, toda a tua caminhada, toda a tua súplica, está registrado no memorial de Deus. Aqui, a mensagem fala sobre oração. A nossa oração, irmãos, ela ecoa para a eternidade. Quantos de nós estamos colhendo o fruto da oração dos nossos pais? Quantos filhos vão colher o fruto aqui da oração dos seus pais? A oração, ela ecoa para a eternidade. Ainda depois que tu fechar os teus olhos nessa terra, a tua oração, ela vai estar ecoando na eternidade. O Senhor se lembrou, porque a oração pode mudar uma história. E diz um ditado, irmãos, que dobradiça barulhenta é aquela que recebe azeite. Então, a partir de hoje, vamos ser dobradiça barulhenta. Dobradiça barulhenta. É o que nós temos que ser. Se a gente está batendo na porta e a porta não abre, continua batendo. Se você está pedindo e o milagre não chegou, continua clamando. Se a resposta não chegou, continua seguindo na tua fé. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai colocar o azeite nessa dobradiça barulhenta. Porque o Senhor vai falar: eu não suporto mais o meu filho clamando, o meu filho gemendo, o meu filho chorando. Vou eu mandar vitória para ele. Nesta noite, o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias. E ele enxugou as lágrimas de Ezequias. E ele curou Ezequias. Assim também nós fomos chamados hoje aqui, para o Senhor receber as nossas lágrimas, receber a nossa petição, curar as nossas vidas, curar as nossas almas de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Deus quer passar em revista e Ele quer nos sarar de toda doença espiritual, emocional, psíquica. Nós não podemos, irmãos, ficar correndo para lá e para cá de qualquer maneira. Conta-se uma ilustração de um sermão que 2 passarinhos estavam no pomar e um perguntou para o outro: por que os humanos, eles correm de lá para cá, ansiosos, correndo, tão preocupados? O outro passarinho disse assim: vai ver que eles não têm um pai como o nosso, que cuida de nós. Hoje o Senhor te chamou aqui para te dizer que você tem um pai, que Ele cuida de você, que Ele te sustenta. Se o nosso Deus, Ele é capaz de cuidar de passarinhos que estão no céu, que não plantam, que não colhem, Ele não cuidará de você e de mim? Hoje o Senhor nos chamou aqui para nos dizer que Ele cuida de nós, que Ele nos ama, que tudo está registrado nos memoriais de Deus, que Ele não se esqueceu de você,
que Ele não se esqueceu da sua família, que Ele não se esqueceu da sua oração, que a sua oração está ecoando para a eternidade, e que Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que faz o milagre acontecer. Esse Deus é um Deus que tem uma chave que abre toda porta. É um Deus que quebra os ferrolhos de ferro, despedaça as portas de bronze. E esse Deus está aqui hoje para te dar vitória e para te levantar, para que você fique de pé e para que no nome do Senhor Jesus você vença. Deus, Ele te ouve, Ele colhe as tuas lágrimas, Ele cuida de você e Ele te cura. Então, irmãos, não se esqueçam que a nossa maior ferramenta, a nossa maior arma contra o inferno, contra as hostes espirituais na maldade, é a oração. Quando o teu inimigo te afrontar, você faça o que o rei Ezequias fez. Leva a tua afronta diante do Senhor. Leva tudo no altar do Senhor. Por quê? Porque o nosso adversário, ele teme e treme quando vê o mais simples, o mais humilde irmão de joelhos dobrados. Que o Senhor possa abençoar a você, a sua família, te dar uma semana abençoada na sua presença, estender a bênção dEle, que a mão dEle possa alcançar a minha vida e a sua vida, e que nós possamos estar sempre de pé, sempre prontos, na presença do Senhor, preparados para esta guerra e preparados para a vitória, no nome de Jesus. Amém.